4 regras para a vossa liberdade pessoal. E vou desenhar aqui uma coisa no quadro para vocês perceberem o que é isto de liberdade pessoal. Ora, imaginem, nós falamos, temos um estímulo. E esse estímulo pode ser alguém que nos diz uma determinada palavra, pode ser o tempo que está bom ou mau, pode ser um despedimento, fui despedido, pode ser alguém que me disse que me ama, pode ser aquilo que for. Qualquer coisa que aconteça fora de mim, ou até qualquer coisa que aconteça dentro de mim, espontaneamente, do género, senti uma dor na minha perna. Para muita gente isto é o início de um ataque de pânico, porque começa a sentir uma dor num sítio, não sabe porque é, e depois isto é um ciclo vicioso. De qualquer das maneiras, nós temos então um estímulo. Estímulo. E até vou pô-lo assim. Temos um estímulo. Esse estímulo dá origem a uma reação. Quando eu falo em reação aqui, é a lei da física, não é? Ação, reação. Ok? Portanto, acontece uma coisa e eu reajo. Essa reação é aquilo que nós chamamos de emoção. Lembram-se? Resposta ou reação automática, involuntária àquilo que acontece. A um estímulo externo ou interno. E então temos reação. Esta reação é automática. E o erro, como já vimos, é estar a tentar controlar esta reação. Eu não devia reagir assim. Eu não devia, eu não quero, eu... Ok. Depois, temos outra coisa que muita gente não separa, porque nunca aprendeu, que é a resposta. E eu aqui vou pôr... Caramba, já meti RE. Vou meter... Resposta. Resposta. E a maior parte das pessoas acha que reação é resposta. A maior parte das pessoas vivem num mundo de causa e efeito, em que tenho uma causa e eu sou o efeito. Causa, efeito. Causa, efeito. E nunca se apercebeu que há uma diferença muito importante entre reação e resposta. E a diferença é uma que já falamos. Um ser vivo com consciência que pode escolher. Livre-arbítrio. Graus de liberdade. E esses graus de liberdade nós representamos neste modelo que eu construí aqui. Representamos como um espaço. E vou escrever aqui liberdade. Livre. Este espaço, que é o espaço entre aquilo que acontece e a minha reação automática e aquilo que eu escolho responder, esse espaço é onde nós cultivamos a nossa liberdade. É esta liberdade que eu vos estou a falar. É isto que nós vamos cultivar. E é isso que todo o desenvolvimento pessoal, pelo menos o que nós queremos no Mental Gym, é isso que é. O desenvolvimento pessoal não está em deixar de ter estímulos. Os estímulos vão acontecer. Não está em controlar as reações, porque as reações são milissegundos. E em milissegundos tu nem dizes uma palavra. E, portanto, o desenvolvimento pessoal vai começar aqui. Começa na liberdade, em alargar este espaço e depois saber como responder melhor para ter os resultados que tu queres. Muito bem. E então agora, 4 regras para vocês terem mais liberdade, para não serem vítimas disto. Regras de responsabilidade. São chaves que nós temos que usar no dia a dia para abrir a porta da liberdade. Imaginem uma chave, uma porta dura, grande, com 4 buraquinhos para entrar em chaves. Okay? E nós vamos ter que lá meter uma chave para aquilo poder abrir. E então, como é que nós vamos abrir a porta para a liberdade? 4 regras. Primeira regra que já falámos um bocadinho. A maneira como te sentes. E aqui não estamos a falar de emoções, que é algo muito passageiro. Estamos a falar de estado emotivo
como já disse antes, sentimentos, a maneira como te sentes depende de ti. Portanto, número 1, a maneira como te sentes depende de ti. Se quiséssemos corrigir isto para ficar ainda melhor, a maneira como te sentes a maior parte do tempo depende de ti. Esta é a primeira regra. O que é que isto quer dizer? Não é o facto de estar chuva, não é o facto de estar sol, não é o facto de eu ter falhado no exame, não é o facto da pessoa ter dito que não gosta de mim ou que gosta, não é nada disso que define como é que eu tenho que me sentir. Tal como o bebê pode sentir algo rapidamente e rapidamente muda. Essa é a natureza. E nós, muitas vezes, somos vítimas da causa e efeito. E então, eu gosto de dar este exemplo. Se eu apanho uma multa na sexta-feira e eu não sei gerir, e eu não sei criar este espaço, e acho que a maneira como eu me sinto não depende de mim, foi o polícia que me marcou uma multa, ainda por cima, não teve razão nenhuma. Ora, quando isto acontece, e eu depois mantenho este estado, em vez de ser como um bebê, foi 1 minuto, uns segundos, no outro a seguir, pronto, já está, já foi. Não, eu mantenho, eu foco-me, filho da mãe daquele polícia. Ai meu Deus. E aquele que me fez, e se não fosse o meu colega de trabalho a ter-me dito, espera, deixa-me partilhar uma coisa contigo, e eu tivesse chegado um bocadinho mais cedo ao carro, não tinha levado aquela multa, porque, e começa a ver, toda a gente construiu a história toda de porque é que eu não tenho culpa. E, sempre que penso nestas coisas, eu vou a caminho de casa chateado com o trânsito, chateado com o tempo, chateado com aquilo que vai acontecer, a pensar que já não me apetece ir jantar àquele restaurante que tinha marcado, a pensar que já me estragou o fim de semana, e se ainda por cima fosse um fim de semana romântico, começamos a comprometer a relação que tínhamos. Porque uma vez não faz nada, mas se eu for uma pessoa que naturalmente chego constantemente e sou influenciado pelo que acontece à minha volta, e me sinto mal, sempre que acontece algo que não depende de mim, eu estou a dizer que o meu estado não depende de mim. E se o meu estado é a qualidade das minhas emoções, é igual à qualidade da minha vida, porque se tu passares a maior parte da tua vida triste, chateado, ou frustrado, ou com ressentimento, a tua vida não é boa, eu garanto. Se a qualidade da minha vida é diretamente proporcional à qualidade do meu estado emotivo, então se o meu estado está constantemente nas mãos dos outros, a minha vida não está nas minhas mãos. A qualidade da minha vida não está nas minhas mãos. E, portanto, a qualidade da minha vida está nas mãos dos outros, porque consoante aquilo que eu sinto, eu faço certas coisas ou não faço certas coisas. Eu estou constantemente a experimentar isto, a viver isto na minha vida. É por isso que eu adoro esta área, porque não é uma coisa que tu fazes uma vez e está feito, é algo que se trabalha todos os dias, daí Your Mental Gym, não é um ginásio. Nós queremos ir refrescando as ideias, relembrando estes conceitos, porque ainda hoje, ainda na semana passada me aconteceu isto, em que o meu estado estava-me a impedir, estava-me a fazer pensar que eu não queria fazer algumas coisas. Por exemplo, tinha uma pessoa que eu queria conhecer e o meu estado estava-me a levar a achar que naquele momento eu não queria conhecer aquela pessoa, não me apetecia falar. Tudo bem, não tenho que ir falar. Mas, naturalmente, mudei o meu estado e acabei por falar e conhecer uma pessoa fantástica. E isto é algo que nos acontece a todos porque nós achamos que os nossos estados são a realidade. Estão a ver os meus óculos? Estão? Estou a brincar. Estão a ver os meus óculos então? Quando vocês estão a ver os meus óculos, imaginem que têm umas lentes. Aliás, não precisam de imaginar, basta olhar. Estas lentes, imaginem que são os vossos estados emotivos. Se estiverem tristes, as lentes imaginem que são cor-de-rosa. O que é que acontece? Tudo à volta está cor-de-rosa. E a não ser que tenhamos a consciência de que são só lentes, e que podemos fazer isto e olhar à volta, ver o que está à volta, nós vivemos com base nisto. E depois, quando eu fico feliz, são verdes, ou azuis, ou amarelas. E o problema é que, imaginem que quando estão rosas ou vermelhas, eu não vejo algumas coisas, eu não vejo algumas opções. Quando vocês estão chateados,
Há coisas que nem vos passam pela cabeça. Opções de comportamento que não vos passam pela cabeça. Quando estão felizes, têm vontade de fazer coisas. Quando estão tristes, não têm. E vice-versa. E o que é melhor? Sentir-nos felizes ou sentir-nos tristes? Para começar, felicidade não é um estado. É uma consciência. Portanto, para fazer isto correto, o que é melhor? Sentir-nos tristes ou sentir-nos alegres? Esta é a distinção certa.